Fala galera, nessa aula de hoje então faremos a utilização da classe banco de dados criada na aula anterior e para isso a gente vai criar todas as funcionalidades da classe funcionário. Começamos então construindo o método cadastrar funcionário. Tá? Então eu vou fazer aqui, no lugar de exibir a mensagem de cadastro de funcionário, eu vou deletar aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou precisar instanciar a classe de funcionário e de aluno nesse meu menu. Então, para começar a desenvolver o projeto, eu vou subir até o topo e vou importar as duas classes aqui para a gente utilizar na nossa classe. Importe modelo.aluno e também importe modelo.funcionário. Bom, feito isso, eu vou voltar lá para o menu e achar aqui o meu método cadastrar funcionário e vamos começar instanciando o nosso objeto. Funcionário f é igual a new funcionário. Depois a gente vai utilizar a classe tela para fazer a entrada de dados do nosso objeto criado. Eu vou botar aqui f.set e podemos observar quais serão os campos necessários para o nosso funcionário. São eles: data de nascimento, endereço, imposto, nome e salário base. Vamos começar pelo nome. Selecionei aqui, vou dar Enter. E aqui dentro eu coloco tela, ponto, e o próprio NetBeans já sugere para mim utilizar aí o Next String. Então vou dar Enter, digite o nome. Vamos botar o nome do funcionário, porque aí pelo menos na primeira interação do usuário, ele vai saber o que ele está fazendo. f.set endereço vai ser tela.nextString do meu digite o endereço. Depois f.set vamos botar a data de nascimento, vai ser tela.nextDate, como vocês podem ver já está até selecionado. Digite a data de nascimento. f.set salário base vai ser tela.next. Mais uma vez o NetBeans sugere o Next Double. Digite o salário. E por último f.set imposto. Tela.next Double. Digite o percentual de imposto. Bom, preenchemos todas as informações do funcionário. Agora a gente precisa chamar o banco de dados para que ele sim salve esse funcionário lá dentro da sua lista. Eu vou chamar a classe banco de dados, ponto, e aí ele já mostra aqui para a gente os métodos que existem na classe banco de dados. Caso ele não apareça para você, o que você vai precisar? Você vai ter que subir aqui e lá em cima, além de importar a classe tela, você vai fazer assim, importe útil.banco de dados. Então, beleza, feito isso, você vai voltar aqui e aí você começa digitando de novo banco de dados, ponto, e aí você vai chamar o método que você quer. Nesse caso é funcionário, então eu vou chamar esse daqui de baixo, que é o adicionar funcionário. E aí a gente passa o objeto f, que é o nosso objeto, lá para o nosso banco de dados. E por último, a gente vai exibir uma mensagem, né? Porque o usuário tem que saber que deu certo a operação dele. Então, funcionário inserido com sucesso. Pronto, a gente já finalizou então o cadastro de funcionário. Só que aí, para a gente saber se deu certo ou não, a gente precisa também criar o lista de funcionários. Porque esse método vai mostrar tudo que tem lá no meu banco de dados cadastrado. Ok? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar uma string lista igual a vazio. Porque eu quero mostrar os meus funcionários em um JOptionPane. E aí, para isso, eu vou criar essa variável lista. Vou mostrar somente o nome e o salário dessa pessoa, por enquanto. Então, eu vou fazer um for
E aí eu vou criar um objeto funcionário F, dois pontos, e aí eu vou colocar o meu banco de dados. Basta eu digitar banco e apertar Ctrl espaço, Enter, ponto get dos meus funcionários. Feito isso, a minha lista ela vai receber o quê? Mais igual, né? Que ele vai concatenar com o anterior, F ponto, e aí a gente pode observar que como o F ele é um objeto da classe funcionário, ele vai ter todos os métodos get que a gente tem dentro do meu objeto funcionário. Então eu vou usar aqui o nome, mais, vou dar um pequeno espaço aqui, rcifrão, mais f.get salário base. Feito isso, eu vou fazer tela.exibir mensagem e eu vou passar essa minha lista como um parâmetro. Feito isso, eu já posso testar o meu sistema. Shift e F6. Então vamos lá, eu vou clicar no 2, que é para listar os funcionários. Observem que ele mostrou um JOptionPane vazio, porque a gente ainda não tem nenhum funcionário cadastrado. Daqui a pouco a gente vai corrigir isso. Mas vamos lá, eu vou criar um novo funcionário, número 1. Então tá lá, ó, digite o nome do funcionário, eu vou digitar aqui Marcelo, vou dar Enter. Endereço, Rua 12, Enter. Data de nascimento, 22/1 de 86. O salário, vou botar R$2.000. E o percentual de imposto eu vou colocar 12. Devidamente. Funcionário inserido com sucesso. Voltou para o meu menu. Agora eu vou no 2, que é para listar os funcionários. E podemos observar que o Marcelo já apareceu aí para vocês na tela. Vamos tentar cadastrar um novo funcionário. Vou digitar aqui o José. Endereço. Data de nascimento. Vamos botar uma data que não existe. Passou para o próximo. Vamos ver um salário que também não existe. E aí a gente pode ver o seguinte. No caso da data, ele simplesmente deu certo. Por quê? Porque a data ela conseguiu ser formatada com sucesso. Só que o número ele deu o problema seguinte, ó, Number Format Exception, para 7,5. Por quê? Porque o número decimal ele é um número que tem que ser separado por ponto ao invés de vírgula. Mas a gente pode usar algumas artimanhas do Java para resolver esse problema. Então vamos resolver esse problema para depois a gente resolver o problema lá da nossa listagem de dados. Então eu vou voltar aqui na minha classe tela. E lá no Next Double, eu vou ter que fazer algo parecido com o que foi feito aqui no meu int. Que é o seguinte, eu vou ter que validar se o número que a pessoa digitou ele é um número ok. Tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui, eu vou declarar string valor é igual a next string de mensagem. E aí pessoal, eu vou até fazer o seguinte. O meu valor ele vai ser igual ao meu valor.trim, que isso vai remover todos os espaços que a pessoa digitar. E também eu vou fazer um replace. Replace do quê? Do ponto por nada. E também vou fazer um replace do quê? Da vírgula pelo ponto. Por quê? Porque se por acaso a pessoa digitar assim R$1.000,00, esse número também não vai poder ser convertido para número decimal. Então, quando eu faço um replace de ponto por nada, ele vai pegar esse número 1000 e vai fazer isso daqui. E depois eu troco a vírgula pelo ponto. Então, ele vai pegar essa vírgula e vai fazer isso daqui. E aí sim, esse número ele vai poder ser convertido para um número decimal. Beleza? Só que é o seguinte, eu só consigo fazer tudo isso se a pessoa digitar alguma coisa. Se ela clicar em cancelar ou se ela clicar em fechar o JOptionPane, o meu valor vai ser nulo. Então, eu vou fazer o seguinte. Se
o meu valor for igual a nulo, eu vou abrir chaves, eu vou dar Enter e eu vou retornar 0. Vou tirar esse comentário daqui. Beleza. O meu valor é igual a nulo, retorna 0. Caso contrário, o que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo isso daqui que eu estou mostrando para vocês. Ele vai remover os espaços, à direita e à esquerda. Ele vai remover o ponto e ele vai trocar a vírgula por um ponto, para que o número seja um número decimal correto. Daí, o próximo passo é usar o comando try-catch. Então, eu vou fazer um try, e esse parse double, ao invés de receber o next string, vai receber o meu valor, e depois eu coloco um catch de exception, e ele vai dar a mensagem, então, exibir mensagem, que é o que? Número inválido. E ele retorna next double de mensagem para solicitar novamente aquele número para a pessoa. Então, se eu coloquei digite um salário, ele vai chegar até aqui, se deu erro, ele vai mostrar número inválido e pede para digitar o salário novamente. Então, isso daqui vai dar aquele loop infinito para o usuário, no final das contas. Beleza? Bom, eu vou aproveitar, inclusive, para fazer isso aqui no meu sistema, que é o seguinte. Eu vou fazer um parse int aqui, só que o meu valor eu preciso fazer um trim, para remover os espaços em branco também. Beleza? Bom, feito isso, a gente pode retornar lá para o nosso menu e agora sim corrigir esse problema que a gente encontrou, né? Quando não houverem funcionários cadastrados, a gente quer mostrar a mensagem que nenhum funcionário está cadastrado. Então, para isso, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer um if aqui e colocar a minha classe banco de dados, .get funcionários.isEmpty. Se isso aqui for verdade, né, se isEmpty significa que está vazia a lista de funcionários. Então, eu vou fazer o quê? Tela.exibir mensagem de nenhum funcionário cadastrado. Aí eu coloco um else, abre chaves, e tudo isso daqui eu dou um tab para avançar, e logo após eu fecho essa chave. Então agora o meu método começa aqui e termina nessa chave, o meu if começa aqui e termina aqui, e o else começa aqui e termina aqui. Tá? Então agora a nossa parte de listagem de funcionários já está funcionando corretamente. Vamos executar o programa. Então vamos lá, 2 para listar os funcionários. Olha lá, nenhum funcionário cadastrado, volta para o menu. Vamos cadastrar um funcionário, então ele pede aqui o nome, vou botar Marcelo, endereço, data de nascimento, salário, eu vou botar um número inválido, olha lá, o número inválido, daí ele volta para a digitação do salário, né? Como a gente fez lá na nossa classe tela, então está funcionando corretamente. Vamos colocar aquele número formatado como eu mostrei para vocês observarem que não vai mais dar nenhum problema. Então aqui 1000,00, na verdade eu vou botar 1050, vou dar Enter, olha só, ele passou para o próximo campo, então ele deu certo. Vou botar 22,5, vou dar Enter, funcionário inserido com sucesso. Quando eu clicar em 2 e der OK, está lá o meu salário completinho e 100% funcional. Ok? Então, número 7 para sair, volte sempre e a gente finalizou aqui o nosso sistema. Aí, o que eu vou fazer? Lá no nosso projeto, ele pede para exibir as seguintes informações. Ó, nome, data de nascimento, endereço, salário base, imposto e salário líquido. Então, basta a gente usar o nosso toString. Tá? Então, ao invés de fazer isso daqui, ó, get nome e get salário base, eu vou colocar simplesmente f.toString e aí ele vai pegar todos os dados que a gente já configurou no toString da classe funcionário. Então, vamos novamente,
Vou inserir um funcionário, Marcelo, 12, data de nascimento, 12.500, 12%, finalizado com sucesso, né, o cadastro. Agora eu vou listar. E como podemos observar, o meu funcionário já está mostrando todas as informações. Beleza? Então, funcionou corretamente o meu sistema. O último e não menos importante é o número 3, que é o de excluir funcionário. Então, vou clicar no número 7, vou sair, volte sempre. Voltou aqui para o meu sistema. Bom, para excluir funcionário, eu vou fazer do jeito mais simples possível, tá, pessoal? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou vir aqui, vou deletar essa mensagem que aparece e vou fazer o seguinte, ó, string lista é igual a informe o código do funcionário para excluir. Vou botar um /n, ponto e vírgula. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um comando de repetição for novamente. E aí eu vou botar assim, ó, funcionário f é igual. E aí o seguinte, pessoal, do mesmo jeito que no listar funcionário, para excluir eu também tenho que ter algum funcionário cadastrado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse if aqui para facilitar a minha vida, ó. Copiar ele aqui. Antes da lista eu vou colocar ele aqui. E aí vou dar um tab. E depois dessa lista eu vou fechar a minha chave. Então se eu for excluir um funcionário e não tiver nenhum, ele vai dar a mensagem. Aí caso contrário ele vai fazer o que eu estou pedindo, que é o quê? Eu quero que ele mostre para mim qual é o código do funcionário e qual é o código do funcionário e qual é o nome dele. E aí a pessoa vai escolher um código. E aí, pessoal, nesse caso, ao invés de usar esse for aqui, ó, a gente usou o for que a gente chama de for each, né, que é para cada funcionário na lista, eu vou fazer um for comum que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, que é um for int i, que vai ser o índice do meu vetor. Vou começar ele em 0. Enquanto i for menor do que minha lista de funcionários, então eu vou pegar aqui, ó. Aí nesse caso, pessoal, eu posso fazer até de um jeito melhor. Eu vou subir aqui e eu vou importar java.util.arraylist. Por quê? Eu vou voltar lá no meu método excluir e vou fazer o seguinte. Ao invés de ficar chamando banco de dados.getFuncionário toda hora, eu vou fazer o seguinte, ó, ArrayList funcionário. Eu vou chamar essa lista de funcionários, vai ser igual a isso daqui, ó. Vou recortar, eu vou colar aqui, vou dar um ponto e vírgula. Aí agora eu vou botar assim, ó, funcionários.exempt. Ou seja, funcionários, ele é uma arraylist de funcionário e ele recebe quem? Banco de dados.getFuncionários. Então eu vou lá no meu banco de dados, pegar todos os funcionários e vou trazer para essa variável aqui. Aí agora fica mais fácil, porque eu chego aqui e coloco funcionários.size, ponto e vírgula, e mais. Eu abro chaves e fecho em seguida. E aí a minha variável lista mais igual, eu vou colocar o i, que vai ser o código, né? Na verdade, o código nada mais é do que o índice do vetor. Vou botar um tracinho e vou concatenar com funcionários.get, que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. Na posição i.get nome. Com isso, eu vou pegar dentro da minha lista de funcionários qual é o funcionário que está naquela posição específica e qual é o nome desse funcionário. E aí eu vou mostrar dentro da minha lista. Vou concatenar com /n, porque eu quero um funcionário em cada linha. E aí, por último, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui, ó, int código
é igual tela ponto. Vamos usar o next int da minha lista. Ou seja, vai aparecer essa mensagem, informe o código do funcionário para excluir. Nessa lista vai aparecer um número começando em 0, mostrando os nomes dos funcionários, e a pessoa vai digitar um número aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte, se um if, né? If banco de dados ponto excluir funcionário com aquele código, significa que o código que a pessoa digitou está ok, ele existe no meu banco de dados. Aí eu vou fazer assim, ó, tela.exibir mensagem, funcionário excluído com sucesso. E aí, pessoal, feito isso, eu posso colocar um else e colocar uma mensagem dizendo o seguinte, código inválido. Prontinho. O nosso método de exclusão de funcionário já está concluído com sucesso. Já já a gente testa. Antes disso, vamos dar uma repassada. Primeiro passo, a gente cria uma variável funcionários, que é um ArrayList da classe funcionário, e ele vai ser recebendo o banco de dados.getFuncionários. Então, com isso, eu estou indo lá no meu banco de dados e consultando quais os funcionários cadastrados. Beleza. Ele verifica no primeiro if aqui se a minha lista de funcionários está vazia. Se ela está vazia, ele fala assim, nenhum funcionário cadastrado, e ele sai ignorando tudo que vem aqui para baixo. Caso contrário, caso a minha lista não esteja vazia, aí ele vai fazer o seguinte, ele vai criar uma variável lista e vai dizer o seguinte, informe o código do funcionário para ser excluído. Pula uma linha e ele vai fazer um comando de repetição for, que começa em 0, enquanto o i, que é o índice, for menor do que quantos funcionários eu tiver cadastrado, e mais. Então, para cada funcionário que tiver no meu ArrayList, ele vai mostrar qual é o i que está na tela e qual é o nome daquele funcionário. Então, vai aparecer lá 0 é o Marcelo, 1 é o Gustavo, 2 é o José e assim por diante. E a pessoa vai ter que digitar um número. Quando ela digitar esse número, ele vai ser guardado na variável código. E esse código ele vai ser utilizado para chamar o método de excluir funcionário. No excluir funcionário, ele valida se aquele código existe ou não na lista. E aí, se existir o código, ele vai deletar do meu list e vai devolver verdadeiro. Caso contrário, ele devolve falso. Então, se isso daqui for verdadeiro, ele mostra a mensagem que o funcionário foi excluído com sucesso. Se for falso, ele retorna que o código é inválido. E aí ele volta para o menu do sistema. Ok? Então, vamos executar o programa. Vamos tentar excluir, né? Número 3. Olha lá, nenhum funcionário cadastrado. Tá, então vamos cadastrar um. Vou botar o Marcelo, rua 12, vou botar uma data de nascimento, salário, imposto. Funcionário inserido com sucesso. Vamos incluir mais um só para facilitar o teste, então vai ser o José. Aqui 3. Salário vai ser 1.500, imposto 10%. Funcionário inserido com sucesso. Bom, agora eu vou no 2 para listar. Então temos ali ó, o funcionário Marcelo e o funcionário José. Temos um pequeno errinho aqui, ó, faltou um /n na nossa listagem, mas beleza, temos 2. Agora eu vou no número 3 para excluir. Então tá lá o José e o Marcelo. Se eu dou o número 10, por exemplo, ele diz ó, código inválido e volta para o menu do sistema. Se a gente quiser, a gente pode voltar para o menu de exclusão, tá? E aí depois eu posso mostrar esse passo para vocês. Mas por enquanto deixa assim. Vou botar o 3 de novo. E só para ver que funcionou corretamente, eu vou digitar 0, que é o Marcelo. E aí eu vou dar Enter. Funcionário excluído com sucesso. Ele volta para o menu principal. Se eu for no listar,
está lá somente o José. Se eu for no excluir, está lá o meu usuário José. Só que tem dois probleminhas aqui. Vamos lá. O caso é o seguinte, se eu clico em cancelar, é como se eu tivesse digitado o código 0. Então ele vai apagar o José. Quer ver só? Olha lá, o funcionário excluído com sucesso. E ele volta para a lista. E se eu for no listar, ele mostra que não tem nenhum funcionário cadastrado. Então ele apagou com sucesso. Então vamos resolver esse problema. O primeiro problema é quando tiver mais de um funcionário, eu tenho que botar um /n. O segundo problema é no excluir, que ele tem que pegar e mostrar o código. E aí no caso do código, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar o código começando em 1 ao invés de começar em 0. E aí o sistema vai funcionar corretamente. Tá? Então, vamos sair do sistema, vou dar 7, volte sempre. Vamos resolver esses problemas. Então vamos lá, aqui na minha lista de funcionários, eu quero colocar um /n aqui, depois de cada funcionário. Simples, rápido e resolvido. Segundo passo é o seguinte, aqui no código, pessoal, eu vou botar o seguinte, eu vou abrir parênteses aqui e vou colocar assim, ó, i mais 1. Porque eu quero que o código seja sempre 1 a mais. E aí vai ser o seguinte, aqui, na hora que eu for excluir o meu funcionário, vai ser código menos 1. Porque lembra, a pessoa vai digitar um número a mais. Então, quando ela digitar 1, eu quero apagar o 0. Quando ela digitar 2, eu quero apagar o 1. E assim por diante. Por quê? Porque se a pessoa digitar 0, é a mesma coisa dela clicar no cancelar. E aí o meu sistema ele vai se perder aí na hora de excluir esse funcionário. Beleza? Então agora o nosso método ficou certinho como a gente precisa que ele funcione. E aí o próximo passo a gente pode fazer o seguinte, ó, quando ele botar um código inválido, eu vou chamar novamente o excluir funcionário. Beleza? Porque aí faz o seguinte, ele digita um código inválido, ele volta para o menu de exclusão ao invés de voltar para o menu principal. Vamos rodar o programa agora. Então vamos lá, vou tentar excluir nenhum funcionário cadastrado, vamos cadastrar 2 funcionários agora. Agora eu vou listar. Então tá lá, ó, ele já corrigiu, né? O problema pulou aqui para a próxima linha, tudo certinho, ok. Vou dar ok. Número 3, agora eu quero listar os meus funcionários, então tá lá, ó, o código do funcionário para excluir, 1 ou 2. Se eu botar 10, ele dá código inválido e volta para o menu excluir, né? Como a gente fez o ajuste lá na tela, né, no método de exclusão. Vou digitar 1 para apagar o Marcelo, ou melhor, vamos digitar o 0 primeiro. Olha lá, o código inválido, voltou, cancelar, código inválido, voltou. Agora eu quero apagar o Marcelo, número 1, tá lá, ó, funcionário excluído com sucesso, voltou para o menu. Número 2, para ver os funcionários, tá lá o José, funcionou corretamente, tá? Então está praticamente pronto o nosso sistema. O único e último ajuste que eu vou fazer é o seguinte. Eu quero que aqui, ó, no menu excluir, se a pessoa cancelar, eu não quero dizer que é um código inválido. Eu quero voltar lá para o menu. Tá? Então, eu não posso, ó, inclusive, ele me obriga a excluir alguém. Sempre. Sempre tenho que excluir alguém. Aí, pessoal, eu posso fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui, antes desse último else aqui, ó, eu vou fazer assim. Else if código diferente de 0. Se for diferente de 0, aí sim ele vai mostrar que é um código inválido. Porque o 0 eu quero voltar, eu não quero ser obrigado a apagar alguém, tá? Como estava funcionando antes. Então vamos lá, vamos cadastrar mais 2 funcionários de novo. Agora eu vou listar os funcionários. Estão ali os 2 cadastrados. Vou excluir. Opa, não quero excluir ninguém não. Vou cancelar, voltou para o menu sem nenhum problema. Agora ele não me obriga mais a excluir um funcionário. Daí, se eu quiser excluir, eu vou botar o número 20, inválido, volta para o menu de exclusão, né, como a gente fez o ajuste.
E aí eu vou botar o 2, que é para excluir o José. Então tá lá, ó, excluído com sucesso. E se eu for listar, eu só tenho o Marcelo. Número 7, eu vou sair do programa, ele dá a mensagem volte sempre. Bom, pessoal, então é isso. A gente finalizou o menu de cadastro de funcionários. E eu aguardo vocês para a próxima aula, onde a gente vai finalizar esse projeto criando o cadastro de alunos, funcionando exatamente igual ao cadastro de funcionários. Um forte abraço e aguardo vocês na próxima aula.